Essa história aconteceu e ela é mais recente, ela não é tão antiga. Bom, eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe, ela separou do meu pai e eu nem tive contato com ela. Já o meu pai eu tinha contato às vezes, uma vez no mês, sei lá. Mas eu fui criada pelos meus avós. O fato é que minha avó e meu avô brigavam muito e acabaram se separando. Meu avô foi embora e ficou só eu e minha avó. Minha avó, ela sempre teve um espírito muito jovial. E ela queria aproveitar a vida dela. Começou a namorar com um e com o outro para poder aproveitar a vida e correr atrás do tempo em que ela passou se dedicando a ficar fazendo tudo pelo meu avô. O primeiro namorado da vovó me tratava como uma filha. Ele fazia de tudo para mim. E era incrível o nosso relacionamento. Eu gostava muito dele. Eu praticamente tinha ele como um pai para mim. Mas não durou muito tempo. Eles logo se separaram. E não demorou muito também para minha avó assumir o outro relacionamento. Só que dessa vez com um cara bem mais jovem do que ela. Nessa época eu tinha 7 aninhos e ele tinha uns 30. Ele era legal. Ele me dava chocolate, as coisinhas, mas eu não gostava dele. E a gente vivia brigando. E claro que com o passar do tempo, essas brigas foram se tornando mais constantes. Então a gente não dava certo. Mas eu respeitava ele por ele ser o namorado da minha avó. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com ele. Ele sempre estava dentro da nossa casa. Ele praticamente morava com a gente. E eu fui me adaptando àquele relacionamento deles. Eu fui crescendo. O tempo foi passando. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu já tinha menstruado, eu já estava bonita, com peitão, quadril, com bunda, sabe? E assim, a cabeça mais esperta também. Eu lembro que eu estava com uma cólica terrível, eu estava deitada na minha cama quando a minha avó perguntou se eu ia querer viajar para o interior com ela para visitar a minha tia, irmã da minha avó. Só que como era no interior do Pará, era muito longe da nossa casa e a gente ia ter que ficar 3 dias viajando dentro do ônibus. Eu falei, nossa avó, vai a senhora e eu fico aqui. Eu já estava moça, como sempre fui eu e ela, então eu já sabia lavar, passar, cozinhar e cuidar de mim mesma. Minha avó também confiava em me deixar sozinha. Então ela foi. Quando a minha avó saiu, passou umas 2 horas mais ou menos que ela tinha saído de casa, tocaram no portão. Eu abri, era o namorado da vovó. E ele pegou e perguntou se a minha avó já tinha saído. E eu falei que sim. Ele falou, poxa, queria falar com ela. Mas beleza, eu falei, entra, né? Como eu já estava extremamente adaptada com ele, 7 anos do relacionamento dos dois, eu convidei ele para entrar, ele entrou. Ele ficou ali sentado no sofá assistindo televisão e eu fiquei fazendo as minhas coisas. Foi ficando tarde, foi ficando escuro, quando ele disse que não tinha como voltar para casa porque ele estava sem dinheiro e que dormiria lá. Eu falei, tá bom. Ele foi pro quarto da minha avó e eu fui pro meu quarto. Eu estava dormindo, quando no meio da noite